Mas nós vamos meditar um pouquinho na palavra. E nós vamos aí pedir para você, se você puder ficar de pé, nós vamos fazer um instante, antes de mais nada, vamos ler Juízes 13, 24 e depois 14, de 1 a 3, né? Juízes 13, 24, está escrito o seguinte, se quiser colocar lá também está tudo certo, está escrito: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. 14, de 1 a 3, está escrito o seguinte: desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora pois toma-me por mulher. Respondeu-lhe pois seu pai e sua mãe: não há. Dá para continuar aí, vamos lá, vê o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amém, vamos orar. Meu Deus e Pai, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença tudo perde o valor o que está ao nosso redor. Tu és o centro, Tu és o foco, Tu és a direção, Tu és o caminho, Tu és a visão, Tu és o ontem, o hoje, o amanhã, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, aquele que é, que era, que será, que há de vir, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que cura, aquele que salva, aquele que batiza, aquele que transforma vidas, aquele que está conosco. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus provedor, é o Senhor de todas as coisas, é aquele que está nesta noite e está para nos abençoar, em nome de Jesus. Senhor, seja bem-vindo ao nosso coração nesta noite, Pai. Te agradecemos, Pai, por Tu estar aqui presente, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu diria que talvez hoje seria um momento de reflexão, ou ao mesmo tempo um momento de alinhamento. E é interessante quando a gente vai chegando perto do final de um ano, ou de uma fatia do tempo, a gente realmente a gente pare um pouco para pensar em algumas coisas, e a gente realmente venha traçar algumas direções na nossa vida, que elas são importantes. E este talvez seja um momento, e Sansão vai nos ensinar algumas histórias, algumas experiências, que elas são peculiares na nossa vida. Nós estamos falando de um nazireu. Nazireu no hebraico deriva da palavra nazir. Nazir significa consagrado, nazir significa reservado, nazir significa separado para um propósito, consagrado para uma missão, reservado por Deus, propriedade exclusiva do Senhor para exercício de alguma coisa. Ou seja, antigamente algumas pessoas nasciam nazireus e outras faziam votos de nazireado. A grande notícia que eu quero trazer nesta noite a todos vocês, a vocês que nos escutam aqui pelos canais, eu quero dizer a você: sabe por que você está aqui nesta noite? Porque o Senhor te constitui um nazireu dele. Você é consagrado por Deus, você é reservado para Deus, você é separado para Deus. Deus te constituiu. Em João 15,16 diz a palavra: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades fruto
fruto e o vosso fruto permaneça. Você é um consagrado do Senhor, você é um privilegiado do Senhor. O Senhor está sobre você, exercendo um papel daquele que provê sobre a sua vida todas as coisas. Ei, eu estou dizendo para você que você é um reservado pelo Senhor. Eu estou dizendo que você é um consagrado pelo Senhor. Eu estou dizendo que Ele te escolheu. Eu estou dizendo que Ele olhou para você e disse o seguinte: a partir de agora você vai ser meu, e a partir de agora todas as promessas estarão contigo. Você é um consagrado do Senhor. Ou seja, essa noite eu estou falando para nazireus. Esta noite eu estou falando para privilegiados. Esta noite eu estou falando para sacerdotes. Esta noite eu estou falando para pessoas que Deus escolheu. Olha que privilégio! Reunir num auditório pessoas que foram escolhidas por Deus. No mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, de repente Deus olha para o Marcelo, Deus olha para o Lafa, Deus olha para o Daniel, Deus olha para o Veli, Deus olha para... e diz assim: eu escolhi você. Eu estou falando para um auditório de pessoas escolhidas pelo Senhor. Eu estou falando a nazireus. Eu estou falando a pessoas que têm uma missão. Eu estou falando para pessoas que têm um propósito. Eu estou falando a pessoas que Deus reserva sobre você aquilo que tem no céu. Meu irmão, toda autoridade foi dada por Ele no céu e na terra, e ela é exercida por você. Deuteronômio 28, de 1 a 14, existem 14 promessas infalíveis, e uma delas é: eu não vos colocarei como cauda, você será a cabeça. A Marisa agora estava falando, sabe, de uma experiência que ela viveu. Num desses versículos de Deuteronômio fala o seguinte: olha, tu emprestarás a muito, mas tu nunca tomarás emprestado. Existem muitas promessas na palavra, mais de 8.000 se você for somar. Mas eu quero dizer a você também, que pelo fato de você ser um privilegiado, não significa que você não tenha responsabilidades. Pelo fato de você ser um privilegiado do Senhor, não isenta você de tratar o seu nazireado com responsabilidade. Não de uma maneira inconsequente, mas o Senhor reserva sobre a tua vida algo que a experiência de Sansão nos traz. Sabe, paradoxalmente eu posso dizer o seguinte: olha, por vezes Sansão agia como um adulto, sabedor de todas as coisas. Por vezes Sansão, um menino. Por vezes Sansão agia como um ser espiritual de elevada grandeza. Por vezes Sansão, ele dava-se queda a prazeres carnais. Por vezes Sansão poderia ser um grande herói, e por vezes Sansão parecia uma pessoa falível e com medo. Sabe, Sansão nos ensina muitas histórias. E eu quero dizer para você que essas responsabilidades do nazireado, e eu volto a frisar para você, eu estou falando aqui para um auditório de nazireus, ou seja, pessoas escolhidas por Deus, separadas por Deus, consagradas por Deus, reservadas por Deus. Não isenta nenhum de nós, eu me incluo nisso, a termos as nossas responsabilidades. E se nós formos ver um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que esses privilégios que o Senhor nos concede também são precedidos de requisitos. Se nós formos ver o livro de Números, no capítulo, versículo de 3 a 9, ele fala de 3 requisitos para um nazireu. Quando você era consagrado ao nazireado, tinham 3 requisitos, ou seja, 3 regras que eram para ser cumpridas lá no nazireado. A primeira regra era o seguinte: quando você está no seu voto de nazireado, ou seja, no exercício, você, primeiro de tudo, você não pode tomar vinho e nem bebida forte. O vinho, lá citado em Jeremias 35,
representava as tentações de Canaã. Ou seja, ele está aqui levando uma das regras que era a tentação simbolizada pelo vinho. E se você for ver, a primeira regra, a regra da tentação, se você for ver lá, Tiago já se refere dizendo o seguinte: tentação é tudo aquilo que nos atrai. Nesse exato momento, todos nós estamos sendo sondados, todos nós estamos sendo rodeados, todos nós estamos sendo minados por um inimigo, onde vai tentar de alguma ou outra forma, tentar nos levar a um princípio de tentação que nos tire do foco do nazireado. Mas essa é uma das regras. A segunda regra é: você não pode cortar o cabelo durante o período do nazireado. Ou seja, o cabelo simbolizava naquele momento os votos de um nazireu, os votos de um nazireado. E se nós formos trazer para a nossa realidade de hoje, talvez seriam aqueles votos que você já fez para Deus. Sabe, aquele dia que você chegou para o Senhor e disse assim: olha, a partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu vou ser assim. A partir de hoje, não, mas Deus, a partir de hoje. E você fez um voto com Ele. Você fez um voto com seus filhos. Você fez um voto com a sua esposa. Você fez um voto com seu esposo. Você fez um voto para a sua vida. Você fez um voto para os seus negócios. Você fez um voto para tudo que te rodeia diante de Deus. E às vezes até trouxe para o altar. Isto representa os votos. O segundo princípio de um nazireado. E o terceiro princípio de um nazireado era: você não pode participar de festas fúnebres. Ou seja, você não pode tocar cadáveres, sejam eles humanos, sejam eles de animais. E essa era uma das regras que tinham. Porque se você tocar um cadáver, seja de animais, seja de homens, ao tocar nesse cadáver, o que você vai ter que fazer? Se você presenciar o cadáver, presenciar apenas, você vai ter que ir até o sacerdote, você vai ter que revelar o que aconteceu naquele momento, o sacerdote vai raspar-lhe a cabeça, o seu nazireado será interrompido e você vai começar tudo novamente. Esse era o terceiro voto. Eu vou repetir: se você estivesse diante de um cadáver, seja ele animal ou humano, você teria que, ao presenciar isso, ir até o sacerdote. O sacerdote lhe cortaria o cabelo. Esse cabelo seria lançado nas ofertas que eram dadas para o sacerdote. O seu nazireado seria interrompido. E você renovaria os seus votos de um nazireu. E começaria tudo de novo. Eu estou falando de alguém consagrado por Deus. Eu estou falando aqui um auditório de pessoas consagradas por Deus, que também tem suas responsabilidades, que tem também os seus princípios. E eu poderia talvez no final de ano falar sobre os sucessos ministeriais, sobre os sucessos da família, mas agora eu quero falar sobre os insucessos. Porque quando você percorre os insucessos, você acha o caminho do sucesso. Eu vou relatar para vocês alguns insucessos de Sansão. E começam os insucessos de Sansão. E você sabe que quando eu falo em Juízes 13, lá no versículo 24, fala: olha, ele foi escolhido por Deus e o Senhor o abençoou. E agora começa a bronca aqui. Versículo 14, de 1 a 3, tinha um relato que ele vai a Timna e encontra uma mulher filisteia. E se você for ver, na lei mosaica de Êxodo 34, estabelecia em Deuteronômio 7 o seguinte: que o povo de Israel não poderia se misturar com o povo filisteu. Mas ele acha justamente uma mulher que não poderia estar com ele.
E ele diz o seguinte, olha, a Bíblia diz o seguinte: ele viu uma mulher. E de repente, o seu pai diz assim: mas meu filho, dentro do nosso povo você vai achar uma mulher para ele. Ele disse: não, essa é a mulher que eu vi com os meus olhos. E ele desejou a mulher. E essa mulher não era para estar com ele. E aqui começam as coisas. E de repente, diz a palavra que ele se apaixona por essa mulher. E ele vai a esta mulher, movido por uma paixão. De repente, ele resolve se dar à mulher. E nessa festa, ele sai para o seu casamento com essa mulher. E no meio do caminho, diz a palavra, sai um filhote de leão na direção de Sansão. Ele estava com seus pais. E de repente, quando ele passa, o filhote de leão ataca ele. E ele pega o filhote de leão. E diz a palavra que ele fenda o filhote de cima a baixo e mata o animal. Primeiro recado de Deus à sua vida. Diz a palavra que estava Sansão com os seus pais, indo para a festa do casamento. E veio o filhote de leão e atacou a Sansão. Ele poderia ter atacado os seus pais, poderia ter atacado a sua mãe, poderia ter atacado o seu pai. Mas por que o filhote de leão atacou justamente a Sansão? Porque sob Sansão estava o nazireado. Você pode estar com uma luta com seu filho, você pode ter uma luta com a sua filha, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu trabalho, qualquer coisa ao seu redor. Mas o alvo não é o seu filho, o alvo não é o seu trabalho, o alvo não é o seu pai, o alvo é você. É o seu nazireado que é o alvo. É a sua posição, é a sua postura diante de Deus que está muito acima do que as coisas pelo qual é o alvo. E aí foi o alvo sobre Sansão. E de repente é estabelecido sobre ele o alvo. E de repente o alvo recai sobre Sansão. Mas diz a palavra que ele mata o bicho. E ele segue para a sua festa. Diz numa dessas declarações que se ele tocasse num cadáver, ele teria que ir ao sacerdote. O sacerdote rasparia ele a cabeça e ele iria renovar os seus votos. Mas a palavra diz que ao matar, sequer ele contou aos seus pais. E ele seguiu. E chegando lá na festa de casamento, de repente, aquela festa acontecendo, e de repente ele resolve voltar. E voltando pelo caminho, ele desvia o seu olhar e vai lá no cadáver onde está o leão. E diz a palavra que lá está o cadáver, e junto com o cadáver do leão, um enxame de abelhas. E ele pega aquele mel do enxame de abelhas e come aquele mel, e vai para casa e leva até os seus pais. Os seus pais comem o mel da abelha do cadáver. Eu vou lembrar para você o que estava em Números, no capítulo 6, de 3 a 9. Uma das regras do nazireu: se você estiver diante de um cadáver, por favor, volte ao sacerdote, interrompa o nazireado e comece tudo de novo, raspa a cabeça. Sansão não fez isso. Ele continuou. E eu quero dizer para você, a partir do mel, começaram os problemas de Sansão. Naquele momento, a partir daquele instante, começaram os insucessos de Sansão. Porque aquele momento uma das regras estava sendo quebrada, e a partir dali a cobertura do nazireado não estava acontecendo, e começou uma quebra de regra. E de repente, agora Sansão se vê
voltando para a festa, e Sansão lança um enigma. E esse enigma, a mulher dele acaba chantageando emocionalmente, fala, e ele é cedido, e de repente ele conta o enigma, e ela revela o enigma às pessoas, e as pessoas contam, e ele começa as suas perdas, por coisas pequenas. Começaram as perdas de Sansão. Para encurtar a história, Sansão vai ao seu sogro. O seu sogro acha que ele não quer mais a filha. Ele dá a filha dele ao padrinho de casamento, que acaba casando com a sua esposa. Ele se revolta, ele briga, mata alguns filisteus. Os filisteus se revoltam contra Sansão, matam a esposa e o sogro de Sansão. Ele se revolta com os filisteus de novo, e com uma queixada de jumento mata 1000 filisteus. Depois vai se esconder numa caverna, e depois ele sai dessa caverna e tem sede, e Deus faz jorrar água de uma rocha, e ele sacia a sua sede. Só que depois disso ele vai para um prostíbulo e vai se dar a uma prostituta. Sansão era uma pessoa infeliz no amor, mas tudo começou no mel. Sansão era uma pessoa que não era realizada nos seus relacionamentos, mas começou no mel. É doce, mas é proibido. É bom, mas é cadáver. É saboroso, mas o Senhor não está no negócio. É espetacular, mas o Senhor não aprova. O Senhor não está nele. Tudo começou com mel. A vida de Sansão vira um inferno. Sansão agora, o escolhido de Deus, o nazireu de Deus, aquele que Deus reservou, que consagrou, que separou, agora a sua vida estava de cabeça para baixo. Mas Deus não se afastou de Sansão. A palavra diz: mesmo que você seja infiel, eu todavia permanecerei fiel. Meus queridos, talvez você aqui nesta noite está dizendo: puxa, mas a minha vida está uma droga, eu já fiz votos para o Senhor, quebrei todos eles. Todavia Ele não muda os decretos em relação à sua vida. Todavia Ele não muda tudo aquilo que Ele estabeleceu para você, mesmo você sendo. Mas ainda dava tempo. Ainda dava tempo de Sansão fazer uma revisão na sua vida e dizer assim: não, pois agora então eu vou ao sacerdote. Está tudo bagunçado mesmo. Eu já toquei no cadáver, eu já comi o mel, já quebrei essa regra do nazireado. Então agora eu vou lá no sacerdote, eu vou falar para ele, eu vou raspar a minha cabeça, e eu vou interromper o meu voto nazireado, e vou começar tudo de novo, de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele optou por continuar assim como está. Sabe aqueles nossos erros que nós temos? Quem diz assim: olha, por que você não se derrama aos pés do Senhor e fala para Ele, e diz para Ele, confessa a Ele, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Não, eu vou seguir como está. Sabe aquele momento que você diz o seguinte: olha, por causa de uma decisão que eu tomei, as coisas parecem que estão desabando sobre a minha cabeça, mas Deus diz assim: mas escuta aqui, por que você não vem a mim? Mas eu estou cansado de ter tanto problema. Ok, encontra em mim descanso. Mas não, eu vou seguir do jeito que está. Sansão estava agindo exatamente desta maneira. Mesmo tendo conhecimento
E eu vou dizer outra coisa: por que que Sansão não contou para os seus pais o episódio do filhote de leão? Porque se ele contasse para os seus pais conheciam os votos do nazireado e diriam: Sansão, vem cá, nós vamos levar você até o sacerdote vai cortar o seu cabelo e você vai renovar os seus votos lá. Ele não contou porque ele sabia que ele ia ter que ir lá no sacerdote. Ele sabia. Mas a sua vida está um inferno. Dava tempo. Perdeu a família, teve que se esconder, quebrou o voto, mas dava tempo, porque o Senhor não o abandonou. Ele reforçou o decreto sobre Sansão lá em 13:24 de Juízes, e o Senhor o abençoou. Ele não diz: o Senhor abençoou, depois vai deixar de abençoar. Não, disse, está dito. E de repente Sansão resolve tocar a si mesmo, e agora ele se apaixona por Dalila, e conhece Dalila. Sabe da onde que ela era? Mais uma filisteia. Lei mosaica, Êxodo 34, estabelecido em Deuteronômio 7. Ei, não se mistura. E lá vai ele, e se apaixona por Dalila. E Dalila, envolvida pelas pessoas, disse o seguinte: queremos saber o segredo de Sansão. E por 3 ocasiões ele não revela o segredo, ele brinca com o segredo. E aqui eu posso crer que todos nós temos uma intimidade com Deus. Nós temos alguma coisa que é muito secreta nossa com Deus. Não brinque com isso. E Dalila, você não me ama porque você não falou isso, mas você não me ama porque você não falou aquilo, mas se você me amasse você teria dito. Mais uma vez ele é envolvido numa chantagem emocional, e mais uma vez ele cai. Por quê? Porque não estava forte. Ei, você pode estar fraco emocionalmente, mas o que te eleva à fortaleza emocional é o que vem do Espírito. O que te eleva a um ser forte emocional, ei, o emocional está abaixo do espiritual, meu irmão, e não acima. E de repente ele acaba contando o segredo para Dalila. E quando ele conta o segredo para Dalila, os filisteus vêm e cortam o cabelo de Sansão e vazam-lhe os olhos. E agora Sansão, o escolhido de Deus, o nazireu, o separado, o consagrado, o reservado, agora é presa do inimigo. Mas tudo começou no mel. Tudo começou numa quebra de voto. Lembra do dia que você disse para Jesus: olha, Jesus, a partir de hoje eu quero ter a minha vida assim, assim e assim. E o tempo foi passando e a sua vida não é assim, assim e assim. Lembra quando você disse para Jesus: olha, Jesus, eu estou tão feliz contigo, porque agora eu quero te servir como nunca eu pensei em te servir. E hoje você não serve como você imaginou que estaria servindo. Mas Jesus, eu passei tanto problema, eu passei uma tribulação tão grande na minha família, e naquele dia eu chorei tanto aos pés de Deus: Senhor, abençoa a minha família, porque a partir de hoje eu vou fazer assim. Parece que se esqueceu. Tudo começou no mel. Papai e mamãe que estão aqui, o problema não é o seu filho. Satanás quer o seu sacerdócio.
Não é ele, não. Esposa, o problema não é o seu esposo, o problema é o seu sacerdócio. Esposo, o problema não é a sua esposa, é o seu sacerdócio. Tudo que vem para minar a sua vida é uma prova do seu sacerdócio. Jó, quem leu Jó sabe, no capítulo 42, que a primeira coisa que foi renovada em Jó foi o seu sacerdócio. Quando a palavra de Deus diz assim: olha, traga aqui a junta de pombos, tá aqui a junta de pombos, para que o meu servo interceda e ore por eles. Ou seja, a renovação era o sacerdócio. Satanás não queria a esposa dele, Satanás não queria a riqueza dele, Satanás não queria a saúde dele, Satanás não queria o filho, Satanás queria interferir no sacerdócio de Jó. Mas tudo começou no mel. E agora nós vemos Sansão, presa do inimigo, com os olhos vazados, perdeu a sua força. Mas eu falei, mas Deus nunca o abandonou. E os caminhos do Senhor a gente não consegue entender, mas se vem dele eu quero receber. Não importa como as coisas vão acontecer, importa sim para quem prometeu e de onde que vem a promessa. Ironicamente, o Senhor permitiu que os seus inimigos, ao cortarem o cabelo de Sansão, fizessem aquilo que Sansão teria que fazer junto ao sacerdote. Ironicamente, quando eu falo em Juízes 3, 14, do versículo 3, assim: eu vi e eu quero ela porque os meus olhos, Deus diz o seguinte: olha, mesmo que tenha custado a sua visão, mas você nunca mais vai ser seduzido pelo inimigo, porque era através da sua visão que o atraía, através da sua visão que era a tentação, que era uma das regras lá em número 6. Deus permite que os seus inimigos façam o que Sansão deveria ter feito. E a palavra ela é tão fiel, que você for ver no capítulo 16, versículo 9 de Juízes, diz o seguinte: quando ele estava preso, que o seu cabelo cresceu imediatamente. Não levou 30 dias, 40 dias, 50 dias, não, cresceu imediatamente. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: se acontecesse com Sansão de ele ir direto ao sacerdote, cortasse-lhe o cabelo, renovasse o seu voto nazireado, automaticamente o seu cabelo já iria crescer e ele voltaria sem nenhuma acusação sobre ele para exercer o seu nazireado. Mas aconteceu num momento tão crítico, mas Deus cumpriu a sua promessa. E quando cresce o cabelo imediatamente, diz a palavra, que voltou-lhe a força, e Sansão matou, naquele momento, no dia da sua morte, mais homens, mais inimigos, do que toda a sua vida. Mas eu quero dizer algo a você. Quando você vai ao sacerdote, naquele momento, ele tem poder, ele é fiel, ele não é homem para que minta, ele é aquele que estabelece todas as coisas. Naquele momento que você vai ao sacerdote, você diz: meu Deus, eu quero renovar o meu nazireado. Ele restitui você
imediatamente. Ele não vai dizer para você o seguinte: espera. Imediatamente. Não existirão mais acusações, porque o seu nazireado foi renovado. Não existirão mais impedimentos, porque seu nazireado foi renovado. E o Senhor continuará sendo fiel, como foi com Sansão. Igreja, você que nos escuta, eu falei aqui no início de que hoje é uma noite de alinhamento e uma noite de reflexão. Eu imagino que para algumas pessoas aqui, eu esteja falando de um filme que está passando na sua cabeça, de votos quebrados. Talvez eu esteja falando a alguém que algum tempo atrás disse: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa mais forte. Eu quero ser uma pessoa mais dedicada. E de repente o tempo foi tão cruel que a pessoa esqueceu disso. De repente eu estou falando a alguém aqui que está passando lutas muito grandes ao seu redor, e que nesse momento ele diz: meu Deus, o que está acontecendo lá? Mas não é lá, é com você mesmo o negócio. De repente eu estou falando para pessoas aqui que entraram neste lugar ou que estão nos assistindo, e que talvez já estejam até com esperanças, que apenas estão empurrando com a barriga. Eu quero dar uma outra grande notícia a você. O sumo sacerdote está nesse lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, está nesse lugar. E é noite de ir ao sumo sacerdote, espiritualmente cortar o cabelo e começar tudo de novo. Mas meu Deus, eu não consegui tal coisa. Eu sei, mas em vez de andar, eu volto um pouquinho e olho para o mel, e eu digo: eu tenho que ir no sacerdote. Hoje é noite de alinhamento. Mas eu não consigo mais administrar as coisas que estão do meu lado. Não tem problema. O sumo sacerdote está aqui. É noite de alinhamento. É noite de abraço. É noite de perdão. Jesus chega para Pedro depois de tudo que aconteceu, e chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele negou 3 vezes, e Jesus pergunta a 3ª vez: Jesus, tu sabe todas as coisas. É noite de ir ao sumo sacerdote. É uma noite de deixar aqui, neste altar, o mel, e renovar as nossas forças. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e sairmos deste lugar com forças renovadas, na presença do sumo sacerdote. É muito sério.
mas é de Deus. Para muitos aqui, meus irmãos, será um novo marco de vida. O entendimento de quando você chega até Deus, chega até o Senhor, e diz: Senhor, eu quero renovar os meus votos. Eu quero ser o verdadeiro nazireu. Eu quero ser essa pessoa que tu diz que eu sou. Eu quero viver essa pessoa que tu diz que eu posso viver. Alguém consagrado, alguém separado, amado aos seus olhos, querido aos seus olhos. Eu quero que tu fale comigo cara a cara, sem nada que esteja nos interrompendo. Hoje, agora, muitas das consequências podem ter sido fruto do mel em nossas vidas. Eu pediria que o louvor subisse. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nazireu de Deus, Nazireu de Deus. Você sabe que você é um Nazireu de Deus. Você sabe que você é o escolhido de Deus. Você sabe que você é uma pessoa reservada por Deus. Mas pode ter acontecido na sua vida o mel, o voto quebrado, a tentação, aquilo que Deus disse não e você diz sim, aquilo que Deus diz sim e você diz não. Noite de alinhamento. O sumo sacerdote está aqui, não para nos acusar, não para apontar o dedo para nós e dizer: eu vi o que eu te avisei. Não, isso não é o caráter de Deus. O sumo sacerdote está aqui para dizer o seguinte: eu quero te abraçar. Vamos começar de novo. Eu quero te dar um abraço. Que bom que você escuta a minha voz. Eu quero te dar um abraço. Que bom que nós podemos caminhar juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os seus olhos. Só existe um interessado para que você varra a sua vida para debaixo do tapete. E ele é aquele que não quer que você renove os seus votos perante o Senhor. Mas o sumo sacerdote está aqui e eu creio mais no poder dele. O sumo sacerdote está aqui para que possamos estar diante da presença dele, dizer: meu Deus, renova as minhas forças. Meu Deus, eu pequei contra ti. Eu quero caminhar contigo de novo. Eu quero caminhar contigo mais forte. Senhor, eu deixei muita coisa para trás, mas eu quero caminhar daqui para frente como nazireu escolhido por ti. A minha família vai me ver como nazireu. As pessoas me verão como nazireu. E tu me verás como nazireu. O Espírito de Deus te sonda nesse momento, mas você também se examina nesse momento. E se o Espírito Santo de Deus está falando forte ao teu coração,
de uma maneira muito particular. Você vai colocar a mão no seu coração e a outra mão você vai levantar para cima, dizendo: Senhor, é eu, é comigo que tu está falando, Senhor. É dessa forma que eu não gostaria de escutar de uma maneira tão clara, mas é comigo. Com a sua mão levantada, com a sua outra mão no coração, você está respondendo a essa palavra, não a mim, mas ao Senhor que te coloca neste momento. Há um novo tempo, há um tempo de renovação, há um tempo de um novo começo. Nazireu de Deus, Nazireu de Deus, agrada aos olhos do Senhor, agradável à vontade dEle, Nazireu de Deus. O Senhor se alegra contigo, Nazireu de Deus. O Senhor se alegra contigo e diz que os humildes serão exaltados. Eu me humilho diante da potente mão do Senhor, reconheço as minhas falhas e digo: Deus, eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar de novo. O sobrenatural de Deus está aqui sondando os corações, numa atmosfera espiritual de elevada grandeza. Tenha certeza que nesse momento o inimigo está sendo derrotado. Todas as setas do maligno estão caindo por terra, porque esse seu gesto tem um valor espiritual inestimável. É o Senhor agindo sobre a tua vida. Nós vamos orar agora. Nós vamos interceder agora. Apenas coloque a sua mente conectada com os céus, conectada com o Senhor, e no seu pensamento você vai dizendo: Senhor, é um novo recomeço. Eu quero estar diante de Ti, recomeçar. Oh Senhor, pedir perdão, Senhor, daquilo que ficou para trás. E o Senhor vai estar, Senhor, oh, te recebendo, Senhor, renovando os seus votos nazireado aqui. O sumo sacerdote está neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, Santo Deus e Pai. Pai, encontra a sinceridade nesses corações, encontra a sinceridade desta mulher, deste homem que nesse momento, Pai amado, reconhece as suas deficiências perante Ti, reconhece que precisa estar próximo de Ti, reconhece que tem coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser ajustadas, coisas que precisam ser alinhadas, mas chegam-se até Ti, Senhor, chegam em humildade de coração, se dobram diante de Ti, Senhor, meu Deus e Pai. Agora, Senhor, te peço, Senhor, enche, Senhor, essas vidas agora com o Teu perdão. Dá a elas, Senhor, um novo caminho, um novo recomeço. Pai amado, livre de acusações, livre de setas, livre, Senhor, de impedimentos, porque são nazireus, são escolhidos Teus, são consagrados a Ti, são separados por Ti, são reservados para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Você tem consciência do que você fez para o Senhor agora? Você tem consciência do que você disse para o Senhor agora? Não há mais acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Quem crê nisso, celebre, celebre, celebre. Não há mais acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aquele que está em Cristo Jesus.
Aleluia!